E antes de prosseguir o assunto, eu tenho que dizer uma coisinha para você. Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja tem pessoas sinceras. Também tem pessoas falsas. Jesus falou do trigo e do joio. Dentro de qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Prova disso é João 10,16, quando Jesus diz assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Prova disto é Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Quando vem lá um anjo voando pelo meio do céu e ele faz um apelo: sai de Babilônia, povo meu. Mesmo na confusão religiosa que se assentou em nossos dias, Deus tem um povo sincero ainda em Babilônia. Então, ao falarmos hoje do cumprimento dessa profecia na história da Igreja Romana, nós com isso queremos dizer de que dentro da Igreja Católica existem milhares de pessoas sinceras que amam a Deus, que estão servindo ao Senhor em tudo aquilo que eles conhecem. Mas talvez o programa de hoje vai abrir seus olhos para você compreender que existem verdades da Bíblia que você não compreendia. Existem verdades que a Igreja Romana não ensina, mas ensina ao contrário a elas. E estes ensinos são verdadeiros ataques ao santuário. Então, hoje nós vamos estudar 5 doutrinas que foram sistematizadas pela Igreja Católica Romana ao longo de séculos e milênios, doutrinas estas que são verdadeiros ataques ao santuário de Deus que está no céu. Então vamos pegar essa primeira doutrina. Qual é a primeira doutrina desenvolvida pela Igreja Romana e que é um ataque ao santuário? O sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Este é o primeiro ataque que é feito ao santuário. Cristo morreu, diz a palavra, uma única vez, para salvar os pecadores. Só que na missa, o Cristo morre novamente. Este é o simbolismo da missa. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o catecismo ensina isso. E esse catecismo que a igreja tem como base da sua doutrina, eu tenho uma cópia dele aqui, queria mostrar para você. Esse aqui é o catecismo da Igreja Católica, a edição típica vaticana. E é desse catecismo que eu tirei algumas citações que eu vou ler com vocês agora. A primeira delas aparece aqui na página 381. E assim diz o catecismo: o Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância de seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, o que é a doutrina católica da transubstanciação? No exato momento em que o sacerdote está com a hóstia, o pão, não é ali apenas uma hóstia feita por alguém. Aquela hóstia se transforma no próprio corpo de Jesus. E quando ele está com o vinho, não é um vinho apenas. Aquele vinho se transforma, se transubstancia no próprio sangue de Cristo. Isso quer dizer que em cada missa o Cristo morre novamente. Então, o que é a celebração da missa? É a celebração da morte de Cristo. Em cada missa ele morre novamente. Isto, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina que Jesus pode morrer novamente, que morreu 2 vezes. Não só isso. Olha o que diz Hebreus 9, 28. Agora eu vou ler a Bíblia. Assim também Cristo, tendo se oferecido o quê? Uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo não pode morrer em cada missa. Cristo morreu uma única vez no Calvário.
E esta única morte foi toda suficiente para a salvação da humanidade. Mas quando você participa de uma missa, você está participando novamente da morte de Cristo. E isso, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Não apenas isso, existe um outro autor, Rouet, escreveu esta obra, A Missa na História. E na página 115 ele declara: a missa é um sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos. Mas nós vimos aqui que a pessoa que morre, ela entra por um estado de inconsciência até a ressurreição. E quando da morte da pessoa, ela já morre salva ou morre perdida. Só que a missa é celebrada até em favor dos mortos. Mas como você pode acreditar algum mérito a quem já morreu, se a história da salvação dele já foi definida? Se ele já morreu salvo, morreu perdido? Logo, isso também é um ataque à doutrina do santuário. Não pode. Cristo não pode morrer mais de uma vez. E quando eu concordo na celebração da missa, eu estou concordando que o sacerdote está ali matando novamente o próprio Cristo. Isso é uma blasfêmia. E é assim que Satanás usa seus agentes para atacar a doutrina do santuário. Porque a doutrina do santuário ensina-nos de que Jesus morreu uma única vez. Segundo ponto, segunda doutrina que é um ataque ao santuário. A intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria, dos santos mortos e do clero romano. Então, essa doutrina de intercessão ou mediação é também um ataque ao santuário. Por quê? Porque tira Cristo do papel de mediador e coloca a Virgem Maria, os santos e o clero romano. A Virgem Maria como estando junto ao Pai, sendo mediadora, os santos como estando no céu, com poder de fazer milagres, e o clero romano estando na terra, com poder de perdoar pecados. Isso é um ataque ao santuário. Por quê? Porque na doutrina do santuário nós aprendemos que Cristo morreu para ser nosso advogado. Ele é o único que nos pode reconduzir ao Pai. Por quê? Porque Ele é Deus homem. E sendo Deus, Ele segura o braço divino. E sendo homem, Ele segura o braço do pecador. Ele pode nos reconectar a Deus. E só Ele. O catecismo que eu estou segurando na página 273 diz assim: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Aí eu pergunto para você, que é um sincero católico, aonde está na Bíblia que Maria ressuscitou? Aonde está na Bíblia que ela foi assunta aos céus? Aonde está na Bíblia que agora ela foi declarada por Deus a Rainha do Universo? Aonde que está na Bíblia que eu tenho que buscá-la para que ela interceda por mim junto ao Filho ou junto ao Pai? Isso não está na Bíblia. Isso está no catecismo. Isso está na tradição romana. Mas você entende que isso é um verdadeiro ataque à Bíblia? Um ataque à doutrina do santuário? Por quê? Porque a Bíblia declara que as pessoas que morreram, elas estão mortas, com exceção daquelas que ela menciona que ressuscitou e já estão no céu, como é o caso de Moisés, Elias e Enoque. Mas mesmo estes que a Bíblia dá nomes, dizendo que já estão no céu, em momento algum nos é orientado a buscar esses homens, quer seja para intercessão, quer seja para perdão, quer seja para salvação. Não, a Bíblia só nos orienta a buscar a Cristo. Mas como que o diabo ataca o santuário? Quando se ensina que Virgem Maria,
Pedro, Paulo, Tiago, eles estão no céu e intercedem por quem está na terra. Ou quando se ensina que quando alguém peca, tem que ir até o sacerdote para buscar o perdão. Essa doutrina nós chamamos de confissão auricular. Só que a Bíblia diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse único mediador? Cristo Jesus, homem. Então, quando eu ensino a doutrina da confissão auricular, que você tem que buscar um sacerdote para ter o perdão dos pecados, isto é uma blasfêmia. Ninguém pode perdoar o seu pecado. E mais, olha o que diz Deus a Moisés em Deuteronômio 18: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Que entre vocês não ache ninguém que queime os filhos, como era hábito de muitos nos dias do povo de Israel, queimar os filhos aos deuses pagãos. Que não se ache esse povo no meio de ti, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10 a 12. Então, o fato de consultar a quem já morreu é uma abominação a Deus. Por quê? Porque quem está morto não pode falar com quem está vivo. Certo? Ailton? Pastor, a respeito da hóstia, quando ali é celebrado esse momento, é feita uma afirmativa que é a carne de Cristo? Exatamente. Na ceia do Senhor, é um símbolo? Exatamente. Qual é a diferença? A doutrina da transubstanciação, que a Igreja Católica Romana desenvolveu ao longo de séculos, ensina que não são emblemas apenas. Eles se transformam por um milagre divino no próprio corpo e no próprio sangue. E na missa, o Cristo morre novamente. Qual é a diferença desta missa por uma cerimônia da ceia? Na ceia fica muito claro pelo ensino bíblico, e qualquer igreja que ministra ceia tem que deixar isso muito claro, que o pão sem fermento e o puro suco da uva são símbolos do sangue de Cristo. E nós celebramos essa cerimônia em homenagem à morte dele e anunciamos a vinda dele até que ele volte. Então são símbolos. Por que são símbolos? Porque Cristo não pode morrer duas vezes. Essa é a diferença básica. Esse assunto é interessante porque eu já vi igrejas evangélicas que eles afirmam essa mesma versão aí. Da transubstanciação. Que é a carne e o sangue de Cristo. Afirmando. Ok. Estão seguindo as pegadas de Roma. O que a Bíblia ensina é que são símbolos. Não são a carne e o sangue. Apenas símbolos. Sim, amiga Lariane? Pastor, nós convivemos com muitas pessoas católicas, né? Então, a gente sempre perguntam para a gente a nossa ideia da Virgem Maria. A gente fala assim, a gente respeita por ser uma pessoa que foi escolhida para gerar, né? Mas que a gente não acredita que ela faz a mediação, né, entre nós e Deus, que é o único, que é Jesus Cristo. Mas aí eles falam que muitas pessoas chegam a eles e falam assim, que não respeitam a Virgem Maria, que ela não teve, e ela teve um papel assim, né, na história bíblica, porque ela foi escolhida. E a gente tem que ter muita sabedoria para falar isso, né? Claro. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. E quando a gente pensa que Cristo, com 12 anos, discutia com os doutores lá no templo, aonde ele havia aprendido tanto da palavra de Deus? Se ele nunca frequentou uma escola dos judeus, ele aprendeu com Maria. Maria é um exemplo de mãe, por partilhar com os filhos o conhecimento da palavra. Exemplo de uma mulher piedosa, que acompanha o filho até a morte, estava lá na cruz. E quando Jesus morre, ele amava tanto Maria que ele se preocupou. E antes de partir, deixaram a casa para ela. E ele virou para João e disse: João, eis aí tua mãe. Maria, eis aí teu filho. O que significa isso? Eu estou morrendo hoje, mas agora vocês cuidem um dos outros
até que eu volte. E a tradição, não a Bíblia, mas a tradição cristã ensina que João levou Maria para sua casa e cuidou dela até a morte dela. Então Maria é para nós um exemplo de alguém que se colocou nas mãos de Deus, de alguém que temia Deus, de uma mãe que educou o seu filho nos caminhos do Senhor, é para nós um exemplo. E eu creio piamente na salvação de Maria. Mas aonde ela está hoje? Ela está sepultada, como está Pedro, como está Paulo, Tiago e João, aguardando o quê? A volta do filho dela. Quando então ela receberá o corpo de glória, como todos os salvos receberão. Rogéria? Pastor, uma dúvida em relação ao milagre, né? Ao milagre? Se os santos eles não obram milagre, e por que muitos católicos, no caso, recorrem aos santos e o milagre é atendido, vamos dizer assim? Eu acredito que aconteçam muitos milagres mesmo, eu acredito. A gente sabe pela Bíblia que o santo não pode realizar porque quem morreu está morto, está inconsciente, não pode fazer isso. Só quem tem o poder de operar milagres é Deus. Eu acredito no seguinte, Deus olha a sinceridade das pessoas. E existem pessoas que pedem com tanta fé, acreditando naquilo que ela foi ensinada. E na sinceridade do seu coração, Deus ouve a prece, a oração. Porque Deus é tão bom que Ele nem mesmo está preocupado se a fama pelo milagre ou se o louvor pelo milagre não for para Ele. E muitas pessoas recebem de fato o milagre e atribuem a um santo. Deus não está preocupado se a honra não vai vir para Ele. Mas a pessoa foi sincera no que ela conhecia, ela exerceu a fé que ela tinha e Deus atendeu a oração dela. Então Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu acredito que de fato aconteçam milagres, mas a Bíblia é clara em dizer que não foi nenhum santo que operou. Então foi Deus, em sua bondade, que atendeu. Eu acredito nisso. E sabe que eu sou uma prova disso? Eu nasci numa família católica. Minha mãe era católica. E quando eu tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos de idade, eu me lembro disso. Um dia eu acordei não sentindo as pernas. E minha mãe me levou até uma mulher que era muito religiosa, que fazia preces. Uma mulher católica. E eu fui levado até essa mulher. Eu me lembro muito bem que minha mãe me levou no primeiro dia no colo. E a mulher disse, ele deve vir aqui 3 dias, eu vou orar por ele. Eu fui no colo no primeiro dia, mancando no segundo dia, e correndo no terceiro dia. E eu que não tinha nenhum movimento nas 2 pernas, no terceiro dia, eu fui até ela correndo. O santo que ela buscou pôde fazer algum tipo de ajuda? Não, porque o santo não está vivo. Mas a fé que essa mulher tinha em ajudar as pessoas, a fé que a minha mãe tinha de que Deus iria me ajudar, trouxe para mim uma cura. Eu acredito nisso, porque Deus é amor. E se a pessoa está pedindo, ela acha que aquilo é o certo, ela está exercendo a fé que ela conhece, Deus é misericórdia e amor e pode atender essa prece. Agora o que a gente tem que estar ciente é o seguinte, se o conhecimento da palavra está chegando para mim agora, se eu estou aprendendo com Deuteronômio 18, a não consultar quem já morreu, se eu estou entendendo que só há um mediador entre Deus e o homem, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Você que é um sincero católico, que talvez tenha experimentado milagres na sua vida, a quem você atribuiu a santos. Qual deve ser a sua postura a partir de agora? Entender que o milagre só é Deus quem opera. E a partir de agora mudar a sua postura, não buscando Maria nem esses santos, mas buscando Cristo, quem a Bíblia estabelece como nosso mediador entre Deus e os homens. Eu sei que não é fácil para quem viveu 30, 40, 60 anos crendo nisso. Eu sei que não é fácil, como não foi fácil para minha mãe, que já estava há 6 décadas na igreja. Mas quando esse evangelho libertador chegou para ela, minha mãe entendeu o que estava acontecendo. E minha mãe, depois dos 60 anos, tomou sua decisão de seguir exclusivamente a Cristo. Hoje minha mãe tem 84 anos de idade. Mas é uma mulher temente a Deus, que aprendeu depois dos 60 as verdades da Bíblia e deixou de invocar esses santos que na realidade não estão no céu. Eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração agora, para que você sinta o desejo de fazer a mesma coisa,
Você que é um sincero católico, um homem, uma mulher temente a Deus, nós temos que nos voltar para a Bíblia, menos para o catecismo. Por quê? Porque o catecismo está cheio de erro. Eu falo isso para você com todo carinho. O catecismo está cheio de erro, está cheio de tradições, está cheio de coisas que não tem na Bíblia, está enganando milhares, enganando milhares.